Dinheiro é um dos principais motivos de brigas entre casais. E muitas vezes não é por falta dele, mas por falta de acordo, por não conversar sobre, por não se entender, por pensar diferente sem se expressar da maneira correta. Dividir despesas entre casais não precisa ser super complicado, ou não precisa ter um processo extremamente elaborado, precisa apenas ser acordado de maneira correta. Quando os dois entendem o papel de cada um na divisão das despesas, o combinado não sai caro. Tem uma matéria de 30 de maio de 2025, que saiu no Globo, que diz o seguinte, eu vou ler só a manchete. Estudo revela, dividir despesas gera mais brigas entre casais e é a principal causa de separação. Pesquisa com mais de 3.500 pessoas aponta que a divisão igualitária das despesas aumenta o estresse e os conflitos no relacionamento. 60% dos divórcios no Brasil estão ligados a problemas financeiros. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro e se esse vídeo ajudar você e a sua família a dividir melhor a sua renda, as suas despesas, eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com todo mundo que esse vídeo também pode colaborar. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O dinheiro é causa de briga nas famílias, não é pela falta apenas. Porque quando falta o dinheiro, isso sim gera estresse, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes é só pela falta de conversar sobre. As pessoas acham que se não falar no problema, não existe o problema. Só que isso agrava a situação. Então conversar sobre dinheiro, conversar sobre finanças, conversar sobre divisão de despesas, conversar sobre salário, conversar sobre projetos é importante. E tudo na vida, você querendo ou não, vem relacionado com dinheiro. Ah, Maurício, não é tudo. Tudo bem. Mas é tudo sim. Ah, eu gosto de passear com a minha família. Isso não depende do dinheiro, mas com dinheiro você faz passeios mais legais. Então, conversar sobre dinheiro é extremamente importante. Tem que ser um pilar em qualquer família. Até porque a divisão de despesa ela não tem que começar com planilha. Tem que começar com conversa, com diálogo sobre ele. E falando em divisão, é importante lembrar que não existe divisão justa 50-50. Porque qual justiça existe se os salários não são iguais? Se o casal recebe a mesma coisa, cada um recebe R$4.000, dividir 50-50 pode ser justo. Mas se um tem a renda maior ou, em alguns casos, muito maior do que outro, 50% não é justiça. Porque imagina que uma pessoa recebe R$8.000, a outra recebe 2. A família recebe 5.000. Só que se os gastos da família for fixo, de despesas, de contas, for ali, sei lá, seus R$4.000 e dividir 50-50, significa que vai R$2.000 para a pessoa que recebe R$2.000. E que justiça é essa? Que essa pessoa trabalha só para pagar as contas, enquanto a outra fica com R$6.000 na conta, quando paga todas as despesas. Então para de pensar que a divisão tem que ser igualitária. Não, uma maneira de se pensar na divisão é proporcional, mas isso a gente vai chegar lá. A gente vai construir esse raciocínio aos poucos. Mas desmistificar desse 50-50 seria o ideal para todas as famílias é importante, porque isso é um erro. E isso gera confusão, isso gera briga, isso gera atrito. Então evita isso e conversa sobre essa... como faria mais sentido para vocês. Porque isso vai evitar muita dor de cabeça. É importante a gente pensar que mesmo sendo um casal, existem contas que é só de uma pessoa, existem contas que é só da outra pessoa, e existem contas que é do casal. Então mesmo sendo um casal, se a conta é de uma pessoa apenas, é importante que essa pessoa consiga arcar com essa despesa. Se a conta é só dessa pessoa, é importante que essa pessoa consiga arcar com a despesa. E o combinar que as contas de casais que serão divididas de maneira proporcional, independente de como seja dividido, que tem que ser paga da forma que foi combinado. Por exemplo, eu recebo R$5.000 e a outra parceira, a outra pessoa, né, a minha esposa recebe R$2.000.
A gente tem uma renda familiar de 7 mil. Aí fica combinado que eu vou pagar aluguel e mercado, por exemplo, e ela vai pagar luz e água. Aluguel e mercado é muito mais alto, porque a minha renda é muito mais alta. Até aí tudo bem. Luz e água ainda dá ali seus R$ 600 e ainda sobra um dinheiro para ela. Sobra ali os 1.400 para ela passar o restante do mês. Talvez essa divisão funcione pra gente, mas não necessariamente vai funcionar para vocês. Então, eu tava conversando com um casal de como dividir melhor as despesas. Isso depende da realidade de cada um. Mas é aquilo, vocês precisam combinar isso. Sem dúvida nenhuma, dividir proporcionalmente é a melhor forma. E aí isso pode ser proporcionalmente da forma que você paga a luz e eu pago o condomínio, eu pago o aluguel, você paga a água, eu pago o mercado e você paga, sei lá, a passagem. Pode ser de outras formas, por valor fixo. Imagina que eu receba R$ 8.000 e a minha esposa recebe 2. Então eu recebo 4 vezes a mais do que ela. É interessante que quando a gente for dividir as despesas, que eu contribua com 4 vezes a mais que ela. Então, se ela dá R$ 500 para os nossos custos, que eu venha dar R$ 2.000, e aí a gente tem que ter os custos de 2.500. Se ela dá R$ 1.000 para os nossos custos, eu dou R$ 4.000 para os nossos custos e a gente tem ali os seus 5.000 de gastos fixos. Só que aí também gera um problema, porque quando isso acontece, pode ser que o padrão de vida esteja muito elevado e a pessoa que recebe menos fica sem dinheiro nenhum para ela. Isso pode acontecer. E aí, de novo, como é que eu não caio nesse erro? Primeiro é com planejamento, para você não estar vivendo no padrão de vida acima do que vocês podem. E segundo é conversando sobre finanças. Se vocês viram que não está vivendo no padrão de vida muito acima, mas o salário é muito discrepante, esse 8.000 e 2.000 são 4 vezes a mais. Então é uma diferença muito grande. Quando é mais próximo, é mais fácil dividir. Quanto mais distante, mais difícil. Pode ser, isso pode funcionar para um monte de gente, que quem recebe mais arca com todas as contas. E tá tudo certo. Se funciona, mas é combinado, não precisa nem ter divisão. O que precisa é haver diálogo, porque sem diálogo vai ter a briga lá na frente. E com briga, a chance de um divórcio por questões financeiras é muito grande. E aí o que precisa ser dividido nas contas? Todas as contas que são do casal. Por exemplo, eu anotei aqui para não esquecer de nada. Provavelmente eu vou esquecer, mas as principais são aluguel, condomínio, mercado, todas as contas fixas da casa, como luz, água, gás, internet. Eu ia falar telefone, mas hoje em dia ninguém mais tem telefone em casa, né? Mas se tivesse, se for o caso, telefone, TV a cabo para quem tiver, todos os serviços de streaming. Então tudo isso que você utiliza em casa precisa estar listado. Gastos recorrentes com a casa, então tudo isso precisa estar. E o que for individual, continua individual. Ah, eu queria aquela blusa nova, mas aquela blusa é pra mim. Se eu tenho margem, já fiz meu planejamento, já tirei meu investimento, a gente já pagou todas as contas do casal e eu ainda tenho algum dinheiro que eu posso comprar essa camisa, posso comprar. Se eu não tenho, não compra. É simples assim. E se tá sobrando muito pouco? De novo a gente volta na questão do padrão de vida. Pode estar no padrão de vida errado. E aí falando do que é individual, continua individual, é importante a gente pensar no cartão de crédito. Porque no cartão de crédito existem gastos pessoais e existem gastos da família. Então o ideal seria que tivesse um cartão de crédito direcionado para o casal. Então tudo que for gasto do casal é naquele cartão de crédito. E cada um ter o seu cartão de crédito também para poder gastar da forma que quiser. Então esse é o ideal. Se não pode, tem que ter um controle. Tá? E aí lembrar que todas as compras que são do casal precisa de 3 coisinhas. Primeiro é ser reconhecido pelos dois. Os dois têm que saber que aquela compra aconteceu. Segundo é entrar no controle do casal. Então tem que estar no controle dos dois.
quanto cada um vai contribuir para pagar aquela conta. Isso tem que estar muito claro. Terceiro é ter quem paga a fatura bem definido. Se está no cartão do casal, alguém vai ter que pagar a fatura. Então, se eu pago a fatura, é responsabilidade minha pagar a fatura. Mas se a gente definiu que cada um vai contribuir com aquela compra específica com uma parte, é responsabilidade sua também fazer esse depósito. Então vamos tomar cuidado com isso, porque se enrolar com isso gera estresse dentro de casa. E estresse dentro de casa por questões financeiras dá divórcio. E lembra que com o tempo a renda muda, o padrão muda, então o consumo muda. Então ficar revisando isso de tempo em tempo, esse planejamento, esse orçamento, essa divisão de despesas é importante. Então revisa sempre que puder como é que está essa divisão. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, porque pode ser que mude de 6 em 6 meses. Mas pelo menos uma vez por ano. Se alguém teve um aumento salarial ou teve uma redução salarial, revisa como é que vocês estão dividindo. Porque isso vai diminuir muita possibilidade de estresse financeiro na sua casa. Até porque casais saudáveis, eles revisam combinados. E eles fazem novos combinados, eles acabam com combinados antigos. Isso não é um sinônimo de fraqueza, não significa que vocês erraram se vocês tiverem que mudar o combinado. Significa só que esse novo é mais alinhado à realidade atual de vocês. E só para encerrar, vale lembrar que dividir despesas não é um ficar vigiando o outro. É um confiar no outro. Isso é sinônimo de parceria, isso é sinônimo de troca, isso é sinônimo de confiança. Então, não é para vocês conversarem para um ficar medindo quanto que o outro está gastando. Se for necessário, conversa abertamente. Tá gastando muito. Mas esse não é o intuito. O intuito é a parceria, inclusive nas finanças. E não tenha dúvida, quando o dinheiro está controlado, o relacionamento ele respira melhor. Vocês vivem com mais tranquilidade, vocês têm mais paz. Então não negligencia isso, por favor. Porque isso vai fazer um bem danado para sua casa e você vai ver. Se você precisar de ajuda para conversar sobre a divisão de despesas e sobre seu orçamento familiar, pode me chamar que eu estou aqui para você. Afinal de contas, eu sou Maurício Leite, o seu planejador financeiro.